Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. Eu sou o professor AJ Macedo e hoje iremos trabalhar o diagrama do espaço em função do tempo para o movimento uniforme. Além desse gráfico, né, que é um diagrama que nós também chamamos, iremos também trabalhar o diagrama da velocidade em função do tempo no movimento uniforme, tá certo? Então vamos aí para mais uma aula de física. Então vamos aqui, nós vamos tratar de diagrama do espaço em função do tempo no movimento uniforme, na página 37 do nosso material, beleza? Nós já exploramos muito bem as definições de movimento uniforme, nós já falamos da função horária, e aí nós vamos agora expressar essas informações no diagrama, que nós também chamamos de gráfico. Vamos pegar uma situação para a gente poder detalhar aqui esse diagrama. Suponha que você deseja descrever o movimento uniforme de um pequeno objeto a partir do momento em que ele se encontra a 10 metros antes de uma posição de referência e que está se movendo no sentido positivo da trajetória com relação a essa mesma referência a 20 metros por segundo. Certo? Nós vamos observar aqui nessa aula que nós temos diferentes maneiras de expressar essa informação. Aqui nós temos uma informação mesmo escrita, né? Eu posso representar essa mesma informação através de um esquema, que é o que nós vamos observar aqui. O deslocamento efetivo por um móvel em movimento uniforme pode ser representado através de... Vamos mostrar aquela situação textual, que está ali na forma de um escrita mesmo, né, verbal. Nós vamos expressar por meio de um esquema. Então, ele diz ali naquela informação que o móvel ele parte de uma determinada posição e que a cada segundo ele desloca 10 metros por segundo. Melhor, 20 metros por segundo, que é a sua velocidade. Então, nós vamos pegar aqui uma situação, começando do menos 10 metros é a posição inicial desse móvel, ok? Esse é o tempo zero. Então, a cada segundo, ele desloca 20 metros. Então, menos 10 até zero dá 10 metros, mais 10, 20. Então, nós temos aqui na posição 10 metros, nós temos um segundo, ou seja, ele deslocou nesse intervalo aqui 20 metros por segundo. E aí, como o movimento é uniforme, ele vai manter esse padrão. A cada segundo que passa, ele vai deslocar seus 20 metros. E aí, essa trajetória pode ser representada por meio de um esquema, como nós estamos observando aqui. Nós também podemos representar essa mesma informação através de uma função horária do espaço. Nós estudamos na aula anterior. Então, nós vimos que o espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade multiplicado pelo tempo. E aí, pelas as informações ali do enunciado ou do esquema, nós podemos representar a função horária para esse movimento. Então, nós observando ali pelo esquema, a posição inicial dele é menos 10, que é o tempo inicial. Eu posso aqui representar esse espaço inicial como sendo menos 10 metros. E a velocidade, como nós vimos lá, ela é 20 metros por segundo. Então, nós podemos escrever a função para esse movimento, dizendo que a posição dele, final, é igual à posição inicial, que corresponde a menos 10, e soma a velocidade, então, que é 20, né, 20 metros por segundo, que multiplica pelo tempo. Essa é a função que representa aquele movimento que nós anunciamos lá no início da aula. E também está aqui no esquema essa demonstração, beleza? Depois da função, ó, repara que nós temos aqui várias linguagens, né? A gente pode mostrar
A gente pode mostrar o movimento de uma partícula por meio de um enunciado, posso mostrar por meio de um esquema, posso mostrar por meio de uma função, e agora vamos mostrar por meio de uma tabela. Então, são diferentes linguagens, né, matemáticas que nós podemos estar utilizando para expressar aquele movimento de determinada partícula. Então, uma tabela de dados dos espaços ocupados e tempos correspondentes. Então, a gente vai só traduzir aquelas informações ali em uma tabela. Os espaços, como nós vimos no esquema, iniciou no -10, o tempo é 0. Em meio segundo, ele deslocou 10 metros, então ele está na posição 0. De -10 até 0, ele deslocou 10 metros. E com um segundo, a posição dele é 10 metros. Mais meio segundo, e com 1,5 segundos, posição 20. 2 segundos, posição 30. 2,5 segundos, posição 40. E 3 segundos, posição 50 metros, conforme nós olhamos aqui no esquema. O que está aqui representado, como vocês podem ver, nós podemos traduzir aqui na tabela. Beleza? Então, é mais uma forma também de representar esse movimento por meio de um esquema, ou por meio de uma função, por meio de uma tabela, ou também por meio do diagrama, que é o que nós vamos explorar nessa aula. Então, aqui no diagrama, como vocês estão observando, o diagrama é o famoso gráfico. O gráfico que nós já estudamos lá na matemática do fundamental, principalmente na aula de função do primeiro grau, função do segundo grau. Foi explorar esse tipo de gráfico, né, do plano cartesiano. Então, essa linguagem que nós vamos estar utilizando agora para interpretar os movimentos, né? E aí, no caso específico, movimento uniforme. Então, o diagrama de espaço em função do tempo, chamado de SXT, espaço em função do tempo, essa é a leitura do nosso gráfico. É para que nós temos no gráfico dois eixos, né? Esse é o eixo das abscissas, nós vamos representar a variável tempo, o tempo aqui dado em segundos. E esse outro eixo, que é o eixo das ordenadas, nós vamos representar os espaços. Os espaços, nesse caso aqui, dado em metros. Então, como é que eu leio esse gráfico? Então, esse é um gráfico do espaço em função do tempo. Repetindo a leitura, o gráfico é do espaço em função do tempo. E aí nós vamos pegar aquela mesma situação ali. Quando o nosso tempo é 0, o 0 está aqui no encontro dos dois gráficos, né? Nós temos os dois eixos, melhor, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Então, nessa posição aqui, nós temos tanto o tempo 0 como o espaço 0. Então, quando o tempo é 0, a posição ali é -10 metros. Olha lá, na tabela está lá, -10 para o tempo 0. Então, está aqui a representação. Aí, nós vamos partir para 1 segundo. 1 segundo, qual é a posição? 10 metros. Está aqui, 1 segundo, posição 10 metros. E nós temos esse ponto de encontro aqui, no caso, o pau ordenado fica nessa posição. Para 1 segundo, 10 metros. Para 2 segundos, vai pegar só essa parte inteira mesmo, ó. 2 segundos, 30 metros. E para 3 segundos, como vimos na tabela, 50 metros. E nós vamos pegando esses pontos, né, que são os pares ordenados, e nós traçamos essa reta. E aí observamos que essa reta do gráfico, da função horária da posição do movimento uniforme, ela é uma reta, na verdade, né? Porque no caso nós temos uma função do primeiro grau. Nós temos uma função aqui do primeiro grau, que é essa função do espaço para o movimento uniforme. Tranquilos? Então é bem simples a forma de expressar essas informações aqui em um diagrama. Basta que a gente tenha esses tempos e tenha essas informações das posições, e a gente vai fazendo a composição do nosso gráfico. Beleza? Lembrando que a velocidade aqui ela corresponde a 20 metros por segundo. Se a gente desejasse calcular essa velocidade aqui a partir do gráfico, e nós vamos explorar mais na frente aqui, ó, eu poderia, por exemplo, pegar um desses espaços, digamos que eu pego aqui o tempo de 1 a 2 segundos.
Nós temos para 1 segundo são 10 metros e para 2 segundos são 30 metros. Eu posso calcular a velocidade utilizando esses dois pontos. Como eu faria isso? Aqui nós temos o tempo, né? Isso aqui seria o ΔT. E aqui entre o 10 e o 30 nós teríamos o ΔS. Então a velocidade nós vimos para o movimento uniforme, tanto a velocidade média como a instantânea são iguais. Então a velocidade é a variação do espaço pelo intervalo de tempo. Então essa variação de espaço é o espaço final, que é o 30, menos o espaço inicial, que no caso é o 10, que eu estou pegando esse intervalo entre 10 e 30. E o tempo final aqui é 2 segundos. E o inicial é 1 segundo. 30 menos 10, 20. 2 menos 1 é 1. Divide 20 para 1, 20. Essa informação que nós já tínhamos antes, que a velocidade é 20 metros por segundo. Então, a partir do gráfico, eu posso representar também essa velocidade. Tranquilos? Vamos ver aqui um exemplo mais numérico mesmo. Aqui também nós vamos só representar a velocidade. Então, nós vamos pegar aqui dois pontos no gráfico. Só lembrando a leitura do gráfico, nós temos o gráfico da posição em função do tempo. Certo? Esse é o eixo das ordenadas, representando os espaços. Esse é o eixo das abscissas, representando a variável tempo. A leitura desse gráfico, eu poderia saber, identificar qual é a posição inicial desse móvel, de onde ele está partindo. Você vai no gráfico e observa de onde, onde é que essa reta corta o eixo do espaço. Então, ela está exatamente cortando aqui, ó, no menos 30. A posição inicial desse móvel é menos 30. Menos 30 metros. Beleza? Agora, se desejarmos calcular a velocidade para esse movimento, qual é a velocidade desse móvel expressa nesse gráfico, nesse diagrama? Então, vamos pegar aqui dois pontos, sempre temos que pegar dois pontos. Posso escolher entre 10 e 15, ou 5 e 10, tanto faz. Ou de 0 a 5, tanto faz. Eu vou pegar aqui do 5 ao 10, certo? Isso aqui eu vou chamar de ΔT, que é a variação do tempo, ou seja, intervalo de tempo. E para esse mesmo intervalo aqui, eu vou pegar o deslocamento. Então, o deslocamento aqui, que é o ΔS, entre o espaço 0 e 30. E aí nós vimos que a velocidade ela é igual à variação do espaço pelo intervalo do tempo. Essa variação de espaço vai ser 30, ó, que é 30 menos 0. Posso acessar aqui 30 menos 0. E dividir pelo tempo, que é o tempo final, 10, menos o tempo inicial, que é 5. 30 menos 0 é 30, igual a 30. E 10 menos 5, 5. Então, divido 30 por 5, corresponde a 6. 6 metros por segundo. Ok? Então, é bem tranquilo aqui, né? Essa expressão a partir do gráfico. A gente pode perceber, então, que a cada segundo o móvel está deslocando 6 metros. Tranquilos? Então, em 6 segundos, ele deslocou 30. Aí, aqui de 10 para... Desculpa, de 5 segundos, ele deslocou 6 metros por segundo. Deslocou 6 metros. E aqui de 10 para 15 mais 5. Então, 5 vezes 6, 30. 30 mais 30, 60. Dá para ver aqui, ó, que vai sempre nessa ordem, certo? É um movimento uniforme. Então, aí a gente pode calcular, e eu posso também escrever ainda a função para esse movimento. Então, olhando aqui o gráfico, eu posso escrever a função. Como eu já tenho as informações de espaço inicial e velocidade, que são os valores constantes, valores fixos, eu posso agora escrever a função que me diz que a posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Então, a posição para esse móvel vai ser igual, a posição inicial dele ali é menos 30, mais a velocidade, que nós demonstramos ali que é 6, e multiplica pelo tempo. Essa aqui é a função que descreve aquele movimento, ou seja, as posições daquele movimento. Beleza? Então, a partir do gráfico, nós podemos extrair essas informações.
Tá certo? Vamos seguindo. Então, o diagrama abaixo mostra um movimento comprido em várias etapas. Em cada intervalo de 1 segundo, há um fenômeno cinemático distinto. Olha esse gráfico aqui, como ele está todo diferenciado, né? Nós temos retas inclinadas, retas paralelas, retas inclinadas voltando, paralela novamente. Então, vamos entender esse tipo de gráfico aqui, tá? A gente vai analisar cada etapa. Então, vamos analisar a primeira etapa, que é de 0 a 1 segundo. Tá? Esse momento aqui, ó. A gente pode chamar aqui de gráfico 1. No nosso material ele vai chamar de gráfico 1, ele vai fazer todo esse detalhamento. Aqui dá para a gente perceber que com o passar do tempo, ó, o tempo vai passando aqui, a posição foi aumentando. Estava em 50, ele foi até o 100. Então, para esse intervalo aqui, nós temos um movimento progressivo, porque com o passar do tempo, a posição vai aumentando. Então, nessa posição 1, vou chamar de G1, que é o gráfico 1, tá? Vou chamar aqui de G1. No gráfico 1, o que nós temos? A posição inicial é igual a 50. Beleza? Aqui a posição inicial é 50. E a velocidade, para esse gráfico 1, nós vamos pegar a variação do espaço, essa variação, e dividir pelo intervalo de tempo, que é o delta T e o delta S. Para a gente ser rápido, eu vou pegar direto logo. Aqui de 50 para 100, ele andou quanto? 50. 50. Ele mais um segundo. Então, 50 dividido por 1 é igual a 50. Eu tive uma velocidade de 50 metros por segundo. Beleza? Isso prova que, por exemplo, dá para a gente perceber, ó, se passou 1 segundo, ele andou 50. Então, 50 mais 50, posição 100. Eu posso ainda, se quiser, escrever essa função para o gráfico 1. Então, a posição inicial aqui é o 50, mais a velocidade, que é 50, multiplica o tempo. Então, a posição 100 eu posso representar aqui. Fica 50 mais 50 vezes 1, que é o tempo de 1 segundo. 50 mais 50, 100. Eu mostrei a posição, a relação aqui para o gráfico 1. O gráfico 2, que corresponde de 1 a 2 segundos, esse gráfico aqui, ó, essa parte aqui, repara que nesse gráfico está paralela ao eixo do tempo. Isso mostra que no tempo de 1 segundo, a posição dele é 100. Aí passaram 1 segundo, nós temos agora 2 segundos, e a posição dele continua 100. Então, nesse caso aqui, nós temos um deslocamento zero. Se o deslocamento é zero, então no gráfico 2, nós temos uma situação de repouso. Nós temos aí um repouso porque, legal, nós temos um repouso, certo? Pois o deslocamento ali, no caso, ele é igual a zero. Se o deslocamento é zero, a velocidade também é igual a zero. Beleza? Quando isso ocorrer, nós temos aí um repouso, certo? Quando você vê esse gráfico, essa linha paralela ao eixo do tempo, nós temos uma situação de repouso. Agora vamos analisar o gráfico 3, que é de 2 a 3 segundos. Repara que agora a nossa reta está descendo. Nós temos um exemplo de uma função decrescente. Repara que com o passar do tempo, a posição vai diminuindo. Ele estava na posição 100 e passou 1 segundo, ele foi para a posição 0. Então, nós temos um exemplo de movimento retrógrado. Tá? Então, vamos analisar aqui o gráfico 3. Vamos escrever a posição inicial. Já iniciou o movimento? Exatamente aqui, ó, na posição 100. Começou ali o movimento no tempo de 2 segundos. Tá? A posição dele é 100 metros. Qual foi o deslocamento dele? Qual a velocidade dele? Vamos calcular essa velocidade. Vamos direto logo. Quem é a velocidade? É o deslocamento. O deslocamento está em todo esse intervalo aqui, ó. O delta S. E aqui nós temos o delta T. O deslocamento é 100 menos 0, que vai ser igual a 100. Vou logo direto.
E lembrando que só aqui para entender porque ficou negativo, certo? Deixa eu ver se ele volta aqui. Vou colocar mesmo no padrão. Quem é o deslocamento? O deslocamento final menos o deslocamento inicial. O deslocamento final, a posição final é zero. Vai ficar zero menos 100. É a posição final, que é o zero. E menos a inicial, que é 100. Beleza? Agora o tempo vai ser 1 segundo mesmo, porque 2 menos 3 menos 2 é igual a 1. Então aqui 0 menos 100 vai ficar menos 100 dividido por 1. Então essa velocidade vai ser menos 100 metros por segundo, mostrando que o movimento é realmente um movimento retrógrado. Beleza? Vamos seguir aqui. Vamos seguir. Então, eu posso escrever a função para esse gráfico 3. A função dele vai ser igual à função inicial, que é o 100, mais a velocidade, que no caso é menos 100, fica menos 100, que multiplica o tempo. Realmente, em 1 segundo, nós vamos ter uma posição zero, porque 100 vezes 1 é 100, 100 menos 100 é zero. Então, a posição dele após um segundo é exatamente zero. Agora, vamos analisar o gráfico 4. Esse gráfico aqui agora. Repara que, novamente, esse gráfico ele coincide aqui com o eixo do tempo. Ele está paralelo, né? No caso aqui está coincidente. E nós temos aqui que a posição inicial desse móvel é zero. Passou 1 segundo, ele continuou na posição zero. Então, aqui novamente caracteriza um repouso. Então, esse gráfico 4, ele representa um repouso. Tá? Igualmente o gráfico 2. Vou botar aqui G. O G4 representa o repouso. Por que é um repouso? Porque o deslocamento dele é igual a zero. E também, se o deslocamento é zero, a velocidade é igual a zero. Agora vamos analisar o gráfico 5 para a gente seguir aqui rápido. O gráfico 5, o nosso último gráfico. Novamente, nós temos o movimento retrógrado. Ó. Dá para ver que a nossa reta está inclinada para a direita, esquerda para a direita. Quer dizer que com o passar do tempo, a posição está diminuindo. Nós estamos aqui na posição 0 em 4 segundos. Passou 1 segundo, a posição dele pulou para menos 50. Então, nós podemos expressar também isso aqui, ó, nosso intervalo de tempo está nessa linha aqui, que nosso ΔT corresponde a 1 segundo. E o nosso ΔS está aqui, de 0 a menos 50. Menos 50 metros. Vamos expressar também essas informações aqui. Então, a nossa posição inicial para esse movimento, a posição inicial dele aqui é 0. A velocidade é o deslocamento final menos o inicial. Então, nós temos menos 50 menos 0. E o tempo ali é 5 menos 4. É o tempo final menos o tempo inicial. Menos 50 menos 0. Menos 50. 5 menos 4, 1. Então, a velocidade é menos 50 metros por segundo. Mostrando que é um movimento retrógrado. Beleza? Então, dentro desse gráfico, olha só o tanto de informações que deu para a gente tirar. Nós temos aqui duas situações de repouso, um movimento progressivo, dois movimentos retrógrados. E aí dá para você tirar a posição inicial, calcular a velocidade e escrever a função. Vamos então escrever a função para esse último caso. Certo? Eu já tenho as informações, que é o espaço inicial, já sei a velocidade. Então, eu posso escrever a função para esse gráfico 5. A posição inicial é 0, mais a velocidade é o menos 50, e multiplica pelo tempo. Então, isso aqui resumindo vai ficar menos 50. Essa é a posição nesse último caso. Beleza? Então, vamos seguindo. Vamos ver o diagrama da velocidade em função do tempo. Aquele que eu trabalhei ali é da posição em função do tempo. Agora vamos ver o da velocidade, que é bem mais simples, olha. Como a velocidade no movimento uniforme ela é constante,
ela não muda de valor, ela sempre vai ter um valor específico. Então, se aqui, por exemplo, fosse um 10, ela tem que manter sempre 10. Ela não vai subir nem descer, ela sempre mantém o mesmo padrão. Então, essa velocidade, ó, o gráfico da velocidade, ele é paralelo ao eixo do tempo, certo? Aqui nós lemos gráfico da velocidade em função do tempo, é o VT, no caso. Segue a mesma maneira lá, nós temos as ordenadas é a velocidade e a abscissa aqui é o tempo. A velocidade maior do que zero. Repara que o gráfico ele ficou acima do ponto zero, porque nós temos um movimento progressivo, velocidade positiva maior do que zero. No movimento retrógrado, a mesma coisa, só que agora a velocidade ficou abaixo de zero, ou seja, uma velocidade negativa, certo? Mas observa que o gráfico dela mantém a mesma relação. Ele é paralelo ao eixo do tempo, porque essa velocidade não pode aumentar nem diminuir, certo? Ele é um valor negativo, porém, ele permanece o mesmo durante todo o movimento. Dessa forma, ele é um movimento uniforme, ou seja, a velocidade não varia. Então, é essa forma de representar o gráfico da velocidade em função do tempo para o movimento uniforme. Vamos analisar a situação mais prática. Então, no movimento uniforme, como a velocidade instantânea é igual à velocidade média, então o ΔS é igual à velocidade vezes tempo. E o que nós podemos concluir nesse gráfico, nesse diagrama de velocidade em função do tempo, é que essa área do gráfico, eu posso escolher qualquer intervalo, cada áreazinha dessa aqui eu represento o deslocamento. Porque quem é o deslocamento? Ele é velocidade vezes tempo. E essa parte aqui do gráfico ó, representa a velocidade, né? Aqui nós temos a velocidade, posso usar um termo ΔV, que vai ser usado mais na frente, né? Que é a variação de velocidade. Só que nesse caso nós temos uma velocidade que não varia, portanto ela fica mesmo só V, certo? Esse é o numérico da velocidade que multiplica o intervalo de tempo. Que é o 2 vezes tempo 1, tempo final menos tempo inicial. Quando eu multiplico velocidade vezes tempo, eu estou determinando o deslocamento. Ou seja, eu posso comparar o deslocamento aqui com a própria área do gráfico. Eu posso dizer que o ΔS é igual numericamente à área do gráfico. Então, essa área ela não pode admitir valor negativo, e o deslocamento nós vimos que ele pode ser para o progressivo positivo, ou pode ser para o retrógrado negativo. Eu posso usar aqui o módulo, né, para que esse valor ele fique exatamente numericamente igual à área da figura, a área do gráfico. Então, só para a gente retificar isso aqui, tá certo? O ΔS, que é o deslocamento, ele corresponde a essa área do gráfico, mas nem módulo. Por que módulo? Porque vai acontecer, por exemplo, aqui, uma situação do movimento ser retrógrado, e aí se ele for retrógrado, esse valor vai ficar negativo. Só que a área, ela não pode ser admitida um valor negativo, ela sempre é um valor positivo. Por isso a ideia de utilizar ali o módulo. Beleza? Só recapitulando, no gráfico da velocidade em função do tempo, nós temos que a área do gráfico corresponde ao deslocamento. Por quê? Porque o deslocamento é velocidade vezes intervalo de tempo. E aí se caracteriza exatamente aqui. Então, nós vamos ter uma área muito fácil de ser calculada. Esse gráfico, como a velocidade ela é constante, nós temos uma reta sempre paralela ao eixo do tempo. E desse modo, nós vamos ter ou uma situação de um retângulo, ou uma situação de um quadrado. E é muito simples o cálculo da área dessas figuras geométricas, de um quadrado ou de um retângulo, multiplicando lado vezes lado. Beleza? Então, analisemos estes exemplos. Vamos ver aqui uma parte com o número mesmo. Nós temos aqui uma velocidade em metros por segundo de 20, correspondendo a 20 metros por segundo. Esse é um gráfico da velocidade em função do tempo dado em segundos. E aí nós temos que a velocidade é 20 segundos, 20 metros por segundo, e o tempo de deslocamento foram 3 segundos. Então, a cada segundo 20, 3 vezes 20, 60. Bem simples aqui, né? Para a gente pode já determinar qual foi a posição aqui deslocada por esse móvel. Então, repara que nessa parte do gráfico, nós temos a velocidade, que corresponde a 20. E essa outra parte aqui do gráfico, nós temos
intervalo de tempo, que corresponde a 3 segundos. Então, eu posso dizer aqui o seguinte, como nós vimos o deslocamento, ele é numericamente igual à área da figura. E essa área da figura, ela é lado vezes lado, então ela fica aqui 20 vezes 3, ou 3 vezes 20, 3 vezes 60. Então, o deslocamento aqui, como o movimento é progressivo, ele fica um deslocamento positivo. Nós temos sempre que, caso esse deslocamento, esse movimento seja retrógrado, ou seja, a velocidade está abaixo do zero, negativa, nós temos que traduzir como esse deslocamento sendo um número negativo. Nesse caso, ele é positivo porque o movimento é progressivo. Vamos ver aqui o caso do retrógrado. Nós temos aqui a velocidade agora é menos 10. Ó, repara que a velocidade é negativa. E o tempo de movimento são 15 segundos. Então, vamos precisar multiplicar esse valor, o valor da velocidade, menos 10, e multiplica esse intervalo de tempo, que corresponde a 15. Então, repetindo aqui que o deslocamento ele é numericamente igual à área no caso, e nesse caso vai funcionar muito bem. Então, a área vai ser igual o menos o 10, né? Multiplico aqui o 10 pelo 15. Nós temos aqui o intervalo de tempo é de 0 a 15, então ele percorreu aí 15 segundos. Então, fica esses 15 sendo 50. Eu não usei o menos 10 porque nós estamos falando de medida de lado. Então, eu não posso usar aqui menos 10 para a medida de um lado de uma figura. Sempre ela mede valores positivos. O menos 10 aqui é interpretado para a física como sendo a velocidade negativa, mostrando que o movimento é retrógrado e com o passar do tempo o móvel está voltando, ou seja, ele vai reduzindo com o passar do tempo a sua posição. Em termos de geometria, na matemática, eu não posso usar um valor negativo para o lado de uma figura. Quando eu calculo a área, eu estou considerando a figura. Então, esse lado mede 10 e esse lado mede 15. Então, 10 vezes 15, 150. Eu tenho uma área de 150 metros quadrados, seria o caso, né? Não precisa nem estar colocando a unidade também para não confundir. Mas, em termos de deslocamento, então qual vai ser o deslocamento? Aí você tem que interpretar. Nesse deslocamento, ele é menos 150. Porque nós temos uma velocidade negativa. Beleza? Aqui em termos de área, eu teria que usar o metro quadrado, tá? Só para relembrar vocês dessa situação. O que nós estamos dizendo é que numericamente o deslocamento é igual à área. Não que seja uma coisa exatamente igual, porque não é. É uma linguagem totalmente diferente. Uma área diferente de um deslocamento. Tranquilos? É para que a área é em metros quadrados e o deslocamento é dado só em metros. Tá bom? Os sinais também são diferentes, para a gente poder tirar essa dúvida aí. Vamos ver o exercício resolvido para ela não ficar muito longa. Na verdade, já está ficando um pouco longa, né? Na página 43 tem umas questões sobre essa aula, já vou logo resolvendo, mostrando para vocês. Então, determina as diferentes velocidades escalares apresentadas por um móvel até um instante de 20 segundos, conforme o diagrama do espaço em função do tempo. Então, essa aqui nós já fizemos lá no início da aula, um exemplo como esse. Aqui vai ser bem rápido, eu vou chamar aqui, vou fazer a classificação do gráfico de zero a 5 segundos, é o primeiro gráfico, tá? Esse aqui, ó. Esse movimento já dá para ver que ele é progressivo, porque o tempo está passando e a posição está aumentando. Ele quer que a gente calcule só a velocidade. Então, vamos lá. Velocidade é igual à variação do espaço pelo intervalo de tempo. A variação do espaço final menos o inicial. O final aqui é 20. Vou logo direto. Ó, o espaço final é 20. E o inicial aqui é 0. Ele inicia na posição 0. E o tempo é 5 menos 0. 5 menos 0 corresponde a 20 dividido por 5 corresponde a 4 metros por segundo. Beleza? Temos aqui um movimento progressivo. Tá?
No segundo gráfico, nós temos o tempo de 5 a 10 segundos. Aqui, ó, nessa posição, lembra que quando o gráfico possui uma reta paralela ao eixo do tempo, nós temos um movimento, nós temos um repouso, certo? Porque nesse caso, a posição inicial é 20 e a posição final também é 20. Então, passaram 5 segundos aqui, mas tanto a posição inicial quanto a posição final é a mesma. Então, ele não se movimentou. Então, de 5 segundos a 10 segundos, nós temos uma velocidade igual a... Só que a velocidade, então aqui a velocidade é zero, porque se nós subtrairmos o deslocamento, fica 20 menos 20 igual a zero. Beleza? Para não perder tempo. E nós temos, no último caso, um movimento retrógrado, porque nós estamos vendo que o gráfico está descendo, mostrando que com o passar do tempo, a posição vai diminuindo. Então, para esse caso de 10 a 20 segundos, para o caso de 10 segundos a 20 segundos, nós temos o seguinte, na verdade é 2 pontos. 10 a 20 segundos, já eu mostro para vocês. Seguinte, olha. Então, a velocidade vai ser quem ali naquele movimento? O tempo final é 20 e o inicial é 10. Aqui nós temos o ΔT nesse espaço. E o espaço entre o 20 e o 10 é o nosso ΔS. Certo? Daqui para cá. Então, aqui a velocidade, como nós vimos, é variação do espaço e intervalo de tempo. Quem é o aqui para esse movimento? Esse final fica aqui, ó, nos 20 segundos. Corresponde a 10 menos o inicial, que é 20. E o tempo é 20 menos 10. O tempo final é 20. O inicial ali, no caso, é o 10. 10 menos 20 é menos 10. 20 menos 10 é 10. Então, nesse caso, voltando aqui, nós temos que essa velocidade ela é igual a menos 1. Menos 1 metros por segundo. Então, aqui passaram 10 segundos e ele deslocou 10 metros, só que negativamente. Beleza? Então, ficou menos 1 metros por segundo. É o que ele queria nesse exercício, tá bom? Então, vamos aqui para o exercício 11, resolvido. Esboce o diagrama do espaço em função do tempo, dada a função horária. Tá aqui a função, a partir da função nós vamos escrever um gráfico para um tempo maior ou igual a zero. Pegando essa função, nós podemos fazer o seguinte. Se a função está dizendo que a posição inicial é 50, menos 30, e multiplica o tempo. Vamos fazer assim, vamos trabalhar tempo igual a zero. Tempo igual a zero, vamos calcular qual vai ser a posição. Então, é só substituir o t pelo zero. Então, vai ficar... A posição vai ser igual a 50 menos 30, que multiplica o zero. Menos 30 vezes zero é zero. Então, sobrou só 50. Então, esse primeiro par ordenado aqui, ele vai ser 0 e 50. E nós vamos fazer um gráfico utilizando esse ponto. Para o tempo igual a 2 a 1 segundo, que a posição vai ser igual a 50, sempre a mesma função, ó, menos 30, e o tempo, nós coloca 1. Agora nós 50 menos 30, 3 a 30. 50 menos 30, 20. Esse coordenado vai ser igual a 1, que é o tempo 1, e a posição vai ser igual a 20. E vamos fazer também para o tempo igual a 3, a 2. Eu vou fazer 3 pontos. E vai ser a posição, vai ser 50, que é a posição inicial, menos 30, que multiplica o tempo, que agora é 2 segundos. Vai ficar 50 menos 30 vezes 2, 60. 50 menos 60 vai ficar menos 10.
Então, esse coordenado vai ser 2, que é o tempo, menos 10, que é o deslocamento, ou seja, a posição. Agora vamos ver o gráfico utilizando essas informações. Deixa eu ver se vai caber aqui o gráfico. Vou pegar um gráfico aqui para a gente representar. E isso. Aqui o gráfico. Então, nesse gráfico, nós vamos mostrar o seguinte. Aqui nós temos o espaço, dado em metros. Aqui nós temos o tempo, que é dado em segundos. Beleza? Então, os tempos que nós vamos usar é 0, 1, 2. Então, aqui nós temos o tempo. Vou descer um pouco mais o gráfico aqui. Esse aqui é o tempo 0 e posição 0. Aí nós temos aqui 1 segundo. O nosso espaço ele começa de menos 10 vai até 50. Eu vou dividir esse gráfico em espaço de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50. Eu vou aqui ao 50, que é o me interessa. Lembrando que eu estou dividindo tudo o eixo das coordenadas, que é o espaço, em intervalos iguais. Cada ponto desse corresponde a 10, certo? Para não ficar uma coisa muito longa. E aqui abaixo, nós temos mais um que é menos 10. A gente está querendo representar. Então aqui como está abaixo fica menos 10. Agora vamos representar os pontos. Eu tenho 0 e 50. Então no caso o pontinho vai ficar aqui. Deixa eu mudar aqui a cor, ver se eu consigo. Vai ficar aqui, ó. Porque o tempo é 0 e a posição é 50. Fica lá o pontinho do gráfico. O segundo é 1 e 20. Eu tenho aqui 1. O 20 está nessa posição, ó. O pontinho 20, certo? Só aqui, aqui é 1 e o outro é menos 10. Então, aqui o menos 10 está para cá, ó. Então, vai ficar nessa posição. Aí, nesse gráfico, esse desenho de informação dele, ele está aqui, ó. É uma reta, tá bom? Não ficou assim bem feito, né? Bem desenhado, mas é essa a ideia que a gente tem. É que esse gráfico ele está passando aqui por esses pontos, né? Exatamente reto. Beleza? Então tá aí o gráfico que representa essa situação, tá? Nós temos ali a função e essa função eu posso expressar ela a partir desse gráfico. Tranquilos? Vamos seguir para ser rápido. Vamos ver aqui a questão 12 agora, para finalizar. Aqui nós vamos calcular a velocidade escalar média no intervalo de 0 a 10 segundos. O movimento representado pelo seguinte diagrama. Então, nós temos agora esse gráfico que é da velocidade em função do tempo. Okay? Então, nós temos aqui o seguinte. O que nós vimos na aula ali do diagrama da velocidade em função do tempo? Que essa área do gráfico aqui, ó, essa área do gráfico, ela corresponde ao deslocamento. Então, nós temos aqui um repouso. Certo? Temos ali uma situação de repouso, que a velocidade, no caso, está marcando 0. É o repouso. Nós temos aqui 3 áreas de gráfico para observar. Nós temos duas positivas. Nesse caso, essas duas positivas, movimento progressivo, e temos um caso de uma retrógrada. Então, o que nós vamos fazer? Para a gente calcular essa velocidade média, nós temos que calcular todo o deslocamento e dividir pelo tempo. O tempo aqui já é 10 segundos. Falta achar esse deslocamento. Nós vamos calcular de todos os gráficos, depois somar. Começando pelo gráfico 1. Então, eu posso chamar de área 1. Vou calcular a área 1. Então, assim, vai ser 15 multiplicado por 2. Ó. Vou logo direto aqui para não perder tempo. 15 vezes 2, 30.
Para não dar confusão. A área do gráfico 2. Esse daqui, ó, que eu vou ter. Aqui é 15, né? Ó, esse lado aqui mede 15. 15. E aqui nós temos 4, né? Porque 8 menos 4 é 4. Vai ficar 15 e multiplica 4. 4 vezes 15, 60. E a área do gráfico 3 corresponde a 30 e multiplica o 2, ó. 10 menos 8, 2. Aqui é 2 e aqui é 30. Então vai ficar 30 que multiplica o 2. E vai dar também igual a 60. Então nós vimos que o deslocamento é igual a borrachinha, só um minuto. Isso aqui. Só um minutinho aqui. Rapidinho a gente... Ok, então vamos representar aqui o seguinte. Nós temos que o deslocamento é numericamente igual a área, certo? E lembrando que é em módulo, tá? Então vamos traduzir essas informações. Para essa área 1, posso fazer o seguinte. Deslocamento 1 vai ser 30 metros, certo? Positivo, porque ela vai positivo. Para a área 2, eu posso chamar de deslocamento 2. No caso da velocidade negativa, tem um valor negativo, menos 30. E para o caso 3, nós vamos ter um deslocamento 3 também. E aqui vai ser 60, porque lá é positivo. Então, isso aqui vai dar para a gente, ó. Somando esses deslocamentos, o deslocamento total, ele vai ser o deslocamento 1 mais deslocamento 2 mais deslocamento 3. Isso vai ser igual a 30 mais o menos 60. 60 agora sobrou 30. Então, ficamos com a velocidade média igual ao deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. O deslocamento corresponde a 30 e o intervalo de tempo corresponde a 10. Nesse caso, a velocidade é aqui esse percurso mostrado no esquema abaixo. Tranquilos? Então, pessoal, era isso nossa aula de hoje, tá? A gente vai na próxima aula trabalhar as velocidades relativas para esse movimento uniforme, tá bom? E aí dizer para vocês estudarem, fazerem as leituras desse material, assistir melhor o vídeo com mais calma, com tranquilidade. Podem estar fazendo perguntas para a gente, tá? No grupo do WhatsApp, lá na sala virtual, tá bom? Então se interessem, participem mais, façam os exercícios. Lembrando que na próxima sexta eu deixo a atividade dessa aula para vocês, tá bom? Então tchau, tchau para vocês, até a próxima aula.